A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe sua vida. Hoje a mensagem é sobre missão. E todos nós recebemos missões da parte de Deus. E a principal delas é um dia entrar no reino de Deus e viver ao lado de Deus por toda a eternidade. E quando eu falo de missão, me vem à memória uma breve história que uma cidade enviou alguns homens para outra cidade para carregarem cruzes. E esses homens partiram nessa jornada, e a cruz muito pesada, a jornada cheia de obstáculos, desafios, e aqueles homens começaram a se cansar por estarem carregando aquela cruz. E alguns deles, comentando um com os outros, começaram a serrarem a cruz, tirarem um pedaço da cruz para a cruz ficar mais leve. E eles assim fizeram, cortaram a sua cruz, mas alguns deles se negaram a fazer isso e continuaram a carregar a cruz, por mais pesada que ela fosse, continuaram fiéis à sua missão. Mas no meio do caminho encontraram um abismo. Aqueles que tinham a sua cruz inteira colocavam a sua cruz entre um lado e outro e passavam pelo abismo. Mas os outros que haviam cortado a sua cruz, colocavam a cruz e a cruz não dava e eles não conseguiam passar. E os outros continuavam na jornada até o seu objetivo, até a outra cidade, e aqueles outros ficavam para trás. E aqueles que ficavam para trás ficavam envergonhados, decepcionados. E assim é a nossa missão. Não adianta, de alguma forma, querer aliviar o fardo. Temos que cumprir a nossa missão com fidelidade. E olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: eu e você somos discípulos de Deus, somos discípulos de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, por mais difícil que a cruz possa ser, devemos carregar a nossa cruz, devemos cumprir a nossa missão. E essa cruz todo cristão deve carregar, que é a sua missão de Deus aqui na terra. Tem outras missões, é claro. Por exemplo, você que é filho, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe na velhice. Quando eles necessitarem de você, você tem que ajudá-los, socorrê-los e suprir as suas necessidades, você como filho. Então, muitos filhos não cumprem com a sua missão, abandonam os pais e as mães em asilos, em abrigos, como eu e você já viu muito acontecer. Mas tem filhos que cumprem a sua missão e ajudam os seus pais e a sua mãe, seu pai e a sua mãe, até os últimos dias da sua vida. Isso é uma missão que o filho tem que cumprir e é dada por Deus. Filho, honrai pai e mãe. Assim também as mães devem cuidar, e os pais, devem cuidar dos seus filhos, ver quem são as suas amizades, ver como ele está na escola, ver o que ele faz na internet, no celular. É uma missão difícil, mas você tem que cumprir. Essa é uma missão dada por Deus a alguns, porque não é todo mundo que tem filhos, mas aqueles que têm que criar os filhos no caminho de Deus. Essa é a sua missão. E hoje nós podemos, eu e você que somos cristãos, podemos carregar a cruz. Porém, lá no céu receberemos uma coroa. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10, diz que nós receberemos a coroa da vida. Hoje sim nós carregamos uma cruz, mas nós seremos recompensados. E aqueles que desviam do caminho, aqueles que olham para o outro, aqueles que ouvem os outros que dizem, não é bem assim, para que se esforçar tanto, para que carregar essa cruz? Olha, diminui o teu fardo,
não precisa carregar essa cruz. Essas pessoas vão ficar para trás. Por quê? Porque não querem seguir as ordenâncias de uma maneira correta, mas querem aliviar o fardo, né? Querem mentir, não querem cuidar do pai, não querem cuidar dos filhos de uma maneira correta. Tem muitas pessoas que se rendem à numerologia, astrologia, tem pessoas que vai até mesmo para feitiçaria, e tudo isso é anátema diante de Deus. Não, nós temos que seguir a palavra de Deus da maneira que Deus nos ordenou. Porque hoje nós podemos sofrer, ser perseguidos, ser maltratados, mas um dia receberemos o galardão, um dia receberemos a coroa da vida. Então, vale a pena você cumprir a sua missão. Se é para sustentar a sua família, você pode fazer o que for, né? Mas essa é a sua missão, você tem que sustentar a sua família. Você pode chegar em casa sujo de graxa, pode chegar em casa sujo de farinha, trabalhou no que quer que seja, mas o pão tem que estar na mesa para você, sua esposa e seus filhos comer. Essa é a sua missão. E você tem que fazer de tudo para cumprir a sua missão, seja trabalhar no que for. Então, se essa é a missão que Deus te deu, de ser o provedor da sua casa, você tem que cumprir. Então, e o galardão de Deus vem para a vida daqueles que negam a si mesmo, nega as suas vontades e cumpre aquilo que Deus ordenou. Se é para orar, você vai orar. Se é para perdoar, ainda que seja contra a sua vontade, você tem que perdoar. Se é para jejuar, você vai jejuar. Se é para prover o alimento para o filho, você vai prover. Não importa a dificuldade. Quantas vezes você já foi trabalhar debaixo de chuva? Quantas vezes você já foi trabalhar? Muitas pessoas vão trabalhar até doentes, mas estão lá colocando a comida na mesa, porque essa é a missão que Deus deu para ela. Ela vai cumprir e pronto, acabou. E Deus está no céu olhando isso e vai recompensar. Assim é um homem de Deus, assim é a mulher de Deus, o pregador da palavra. Não importa se ele está pregando para uma grande multidão, não importa se ele está pregando para uma pessoa, ele vai pregar. Por quê? Porque essa é a missão de Deus. Deus deu a missão para ele pregar o evangelho. Se é para 10 mil, se é para uma pessoa, ele tem que pregar o evangelho, porque essa é a missão de Deus. E aquilo que você faz para Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele recompensa, ele abençoa. Seja o que for que você fizer, Deus ele recompensa. Você vê na Bíblia todos aqueles que obedeceram a Deus, por mais difícil que fossem as suas missões, por mais difícil que fosse a sua vida, mas obedeceram a Deus. Nenhum deles você vai ver desamparado, abatido, derrotados. Muito pelo contrário, você vai ver Deus honrando a sua fé. Por quê? Porque cumpriram a sua missão. Davi vai dizer: já fui jovem, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Se você seguir as palavras de Jesus, por mais difíceis que elas sejam, e cumprir a sua missão, Deus ele te promete o galardão. E o galardão, meu irmão, minha irmã, é algo maravilhoso. Você vai olhar para trás, vai ver os momentos de dificuldade, os momentos de choro e vai dizer: valeu a pena. Servir a Deus vale a pena. Nenhum daqueles lá do passado, de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, nenhum deles se arrependeram de servir a esse Deus maravilhoso. E nenhum irmão que é vivo hoje se arrepende de servir a um Deus tão maravilhoso como o nosso. Amém? Então siga a sua missão, Deus é contigo, Ele vai te dar força para você vencer isso, e vencer e concluir a sua missão, porque é grande o teu galardão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.